Vamos abrir Jonas, por favor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Se você puder mudar de posição para lermos a palavra, normalmente, em reverência à autoridade soberana da Escritura, como palavra de Deus, nós nos colocamos de pé. Vamos ler todo o capítulo 1. Chamado de Jonas, sua fuga e seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites
no ventre do peixe. Ó Senhor. Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, e quão soberana e maravilhosa é a tua palavra. O Senhor falou ontem, no passado distante, o Senhor falou num passado mais recente, o Senhor fala hoje, o Senhor continuará falando no futuro, porque Senhor, passará o céu e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Fala conosco hoje, Senhor, novamente, nesse texto tão conhecido, nesta palavra já, Senhor, familiar de todos nós, ou da maioria de nós. Fala ao nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para participarmos da mesa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Senhor Deus me trouxe à memória, não me recordo se ontem, de ontem para hoje, uma frase dita pelo pregador Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, através da qual, ou na qual ele disse: toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha desse que eu sou. Ao ler o livro de Jonas e ver sua desobediência inicial, eu sou confrontado com esse meu rebelde ser. Rebelde, e quanto mais como foi o povo de Israel no passado, do qual eu também me envergonho muitas vezes. Porque, sendo nova criatura, eu reconheço que eu já não sou mais o homem que eu fui um dia. Nova criatura eu sou, Deus começou uma obra na minha vida. Mas, quando penso também naquilo que eu almejo me tornar um dia, eu reconheço que não alcancei ainda. Como o apóstolo Paulo disse, eu também não julgo ter alcançado. Eu ainda não recebi o prêmio, eu ainda não cheguei ao alvo, mas eu quero chegar e eu quero receber o prêmio da soberana vocação. Mas eu ainda estou longe. Paulo se sentia distante ainda do propósito e do alvo para o qual Deus guiava a vida dele. Então, eu me identifico com Jonas, porque também muitas vezes tenho dificuldades para obedecer algumas coisas que Deus pede. No contexto aqui do livro de Jonas, é século 8º antes de Cristo. A Síria, um inimigo cruel do povo hebreu, um povo perverso e mau. E eu fiquei pensando em Jonas, refletindo sobre a vida de um menino judeu nos nossos dias, que cresce sendo instruído contra os árabes e palestinos, vendo nas outras nações inimigos de Israel, inimigas de Israel, e como depois olhar para esses outros povos com misericórdia e com amor. Da mesma maneira, do outro lado, onde as crianças palestinas são desde cedo treinadas para odiar os judeus. Então, o livro de Jonas é conhecido por muitas pessoas como uma história de um profeta desobediente. Que história é essa que culminou com o castigo dele, da parte de Deus, indo parar na barriga, no ventre de um grande peixe, onde ele permaneceu por 3 dias.
mas tem lições preciosas que nós podemos tirar desse livro ao longo dos seus poucos capítulos, como um profeta chamado por Deus, que temia a Deus, mas que tinha dificuldades de perdoar os assírios, que eram inimigos históricos do seu povo. Vemos na história de Jonas, nesse livro, uma história sobre Deus, levando esse homem a anunciar o arrependimento e o perdão aos seus próprios inimigos. História essa que mostra a disposição de Deus em perdoar aqueles que se arrependem e creem. O livro de Jonas trata de Deus, trata do seu poder, trata da soberania de Deus sobre a criação e sobre todas as circunstâncias, trata da misericórdia de Deus e do seu perdão. Então, nós teremos a oportunidade de levar em consideração o caráter histórico do livro de Jonas, seu propósito teológico, mas também as muitas maneiras pelas quais esse propósito teológico se aplica à nossa vida hoje. O livro de Jonas antecipa a conversão dos gentios e a entrada deles no povo de Deus, como vai acontecer. Paulo dizendo aos Efésios que Deus derrubou a parede de inimizade que havia entre judeus e gentios, formando de ambos os povos um único povo, uma nova sociedade, o povo de Deus. O grande avivamento espiritual que aconteceu em Nínive, meus irmãos, é um prelúdio do que Deus um dia haveria de fazer, chamando pessoas de todas as tribos, línguas e nações para fazerem parte do seu povo redimido, a igreja de Jesus Cristo. Então eu quero enfatizar pelo menos duas razões para estudarmos o livro de Jonas. E a primeira razão é que esse livro revela muita coisa a respeito do nosso Deus. E a segunda razão para estudarmos o livro de Jonas está no fato dele ter sido citado duas vezes por Jesus no Novo Testamento. Jesus se refere à história de Jonas e ao fato marcante do profeta ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, como um tipo ou uma figura do seu ministério, e também um tipo da sua própria morte e sepultamento. A gente vai ver isso em Mateus, daqui a pouquinho, capítulo 12, versículos 39 a 41, onde Jesus faz 3 referências ao livro de Jonas. Hoje eu quero falar primeiro sobre a soberania de Deus. Esse é o primeiro tema que nós descobrimos no relato de Jonas. A soberania de Deus sobre a criação. Deus é soberano. Quantos creem nisso? Embora nós todos creiamos na soberania de Deus, há certas coisas que às vezes podem nos iludir ou nos levar a pensar que Deus é soberano, mas que nem tudo acontece de acordo com a soberania de Deus. Nós vamos ver isso aqui, nesse primeiro capítulo de Jonas. O início do capítulo pode fazer-nos parecer que Deus não tem controle sobre a vida de Jonas. E me faz recordar de um pregador conhecido, escritor, autor renomado, Paul Washer, que falando a respeito da soberania de Deus, ele se lembra de quando a mãe dele, eles eram crianças e ficavam brincando até tarde, todos sujos, igual uns porquinhos, de tão sujos que ficavam, e a mãe dizia: está na hora de tomar banho, menino, vem tomar banho. E nada. Meus filhos, vêm tomar banho. E nada. E aí depois de algumas convocações santas, da mãe, e eles nada de obedecer, a mãe vai lá, cata eles pelo cangote, traz e dá uma esfrega debaixo do chuveiro, na bacia, onde é que...
Hã? Alice, que é isso? Não fala um negócio desse da menina, da Santa Alice. Não quero tomar banho, vou tomar banho a hora que eu quiser. Vai tomar banho a hora que eu quiser? Nada. Vem aqui, vai tomar banho agora, eu vou te dar uma esfrega. E quase arranca o couro. E aí o Paul Washer diz, para algumas pessoas parece que Deus tem menos poder do que a minha mãe tinha quando eu era criança. Que eles acham que eles podem ficar enganando Deus e dizendo, não, eu vou tomar banho agora não. Não vai lá e prega para Nínive. Não, agora não, vou quando eu quiser. Ah, é? E como é que termina o capítulo? Deus dando uma esfrega em Jonas. Porque nós lemos aqui Jonas dizendo, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele é o Deus do céu, se Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus que fez os céus e governa no céu. Ele fez o mar e fez a terra, e Ele governa sobre o mar e sobre a terra. Ele é o Criador, Ele é o soberano sobre tudo, Jonas 1, versículo 9. O vento obedece a Deus, versículo 4, e depois no capítulo 4, no versículo 8, a gente vê que também o vento está obedecendo a Deus. O mar obedece a Deus, versículo 15 do capítulo 1. O peixe obedece a Deus, capítulo 1, versículo 17. E depois do capítulo 2, versículo 10, a planta obedece a Deus, capítulo 4, 6 a 8, a lagarta obedece a Deus, capítulo 4, versículo 7, mas o crente hebreu, o crente adorador do Senhor, que fez o céu, o mar e a terra, não obedece. Ou acha que não precisa prestar obediência a Deus. Até os marinheiros ninivitas estão curvados diante de Deus, e a certa altura nós os vemos orando. Quem devia orar era o crente hebreu, quem devia orar era o adorador do Senhor, mas nós vemos ninivitas se curvando, adorando, oferecendo sacrifícios e clamando ao Senhor. E o adorador do Senhor está com raiva. Deus às vezes é muito paciente com a gente, às vezes mais do que as mães. Foi por isso que o Spurgeon disse, toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu me sinto um porquinho daqueles que ficavam querendo ir dormir sem tomar banho. Eu sinto vergonha desse crente que eu sou, desobediente, teimoso. A mensagem central, meus irmãos, de Jonas, refere-se a Deus, a sua grandeza, a sua soberania e compaixão. O profeta escreveu esse livro com o propósito de mostrar como ele provou, como ele experimentou a soberania e a misericórdia de Deus na sua vida. E ele fala a respeito de como desobedeceu a Deus em um primeiro momento, fala de sua luta com o seu próprio senso de justiça, porque ele não quer obedecer a Deus, porque ele se lembra de toda a sua trajetória quando criança, das maldades que ele viu aquele povo fazer, e agora ele sabe que Deus vai perdoar os ninivitas, então ele não quer ir lá pregar para eles, e eles se arrependerem e serem salvos. O livro termina com uma imagem nada favorável de Jonas, e a pergunta de Deus para ele: você teve misericórdia dessa planta? Quantos aqui gostam de planta? Tem planta em casa?
Planta que eu estou falando um vegetal, tá bom? Não é planta de prédio. Tem gente que gosta de obra, né? Que gosta de construir, gosta de estrutura. Planta é ser vivo. Jonas também. Você teve misericórdia de uma planta que teve só um dia de vida. E você não quer que eu tenha misericórdia dessa gente, de toda a população da cidade de Nínive, que eu dei o fôlego de vida para elas. Então, o primeiro tema é a soberania de Deus. O segundo tema, meus irmãos, antes de nós nos assentarmos à mesa para a ceia, o segundo tema é a grande compaixão de Deus. Não somente por Israel, não apenas pelo seu povo, mas também pelos ninivitas, pelos marinheiros, perdão, num primeiro momento, que clamaram aqui quando eles descobriram quem era o Deus que estava por trás da tempestade. Fizeram tanta pergunta para Jonas que ele não teve como mentir. Rapaz, fale logo quem você é. Embora eles não temessem a Deus, mas cada um lá tinha lá o seu ídolo, cada um tinha o seu Deus com letra minúscula, e na hora que a coisa fica feia, todo mundo se apega àquilo que acredita. Então, vendo o barco se encher de água durante a tempestade, correndo o risco de naufragar, eles clamaram lá, cada um do seu jeito, e depois clamaram ao próprio Deus de Jonas, e Deus os atendeu. Deus também teve compaixão dos assírios. Quando ouviram a pregação de Jonas, num segundo momento, na narrativa, capítulo 2, e a gente vai ter oportunidade, se Deus permitir, de ver isso. Quando o profeta obedeceu à ordem de Deus, mas Deus também teve compaixão do próprio Jonas. O chamado de Deus para Jonas, meus irmãos, foi para que este fosse a capital do império mais perverso e cruel daquela época. Vai lá, vai anunciar o juízo de Deus contra os habitantes de Nínive, capital da Assíria. E o texto diz que Jonas fugiu. E fugiu porque ele sabia que Deus é grande em misericórdia, que Deus é um Deus que se compadece, que Deus é um Deus tardio irá-se e pronto a perdoar. E que por causa disso, por essa natureza divina, facilmente Deus perdoaria aquela gente, se tão somente eles se arrependessem. Então, por conta disso, Jonas não quis ter compaixão daquela gente ruim. Ele crescera ouvindo e vendo as atrocidades causadas por aquele povo terrorista, aquele povo vil, perverso, que já tinha feito incursões contra Israel, o reino do norte, na região de onde Jonas tinha origem. Ele conhecia aquela gente má, capaz de sequestrar mulheres, meninas, crianças, bebês, velhos. Como é que Deus quer que eu vá pregar para essa gente? Eu queria que eles fossem todos destruídos. Esse é o coração de Jonas naquele momento e o pensamento do seu coração. Então, meus irmãos, o que vemos nesse capítulo 1 é que o amor soberano de Deus
sua santidade e sua misericórdia são contrastados aqui com a teimosia rebelde de Jonas. Isso ainda é verdade nos nossos dias. E essa é a razão porque todos nós precisamos de Cristo. Mas graças a Deus pela provisão dEle, porque para um grande pecador como eu, Deus enviou um Salvador maravilhoso. O fato de eu ser um terrível pecador não diminui a abundância da graça de Cristo sobre mim. A Escritura vai dizer no Novo Testamento que onde abundou o pecado, na vida de pecadores como eu, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A realidade do meu pecado, meus irmãos, não diminui o amor e o cuidado paciente do Senhor da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. De modo que o foco não sou eu, nem o meu pecado. O foco é Cristo que vive em mim. Bendito seja o Senhor. Tinha alguém errando endereço aí? Mateus 12, versículo 40 e alguns que vêm antes. Trinta e 40, 41. Há quem põe em dúvida a historicidade do livro de Jonas, mas Jesus reconhecia o livro de Jonas como um livro histórico. Mateus 12, 39 a 41. Vou ler do 38 em diante. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Jesus ainda fala sobre os ninivitas também, que creram, citando o exemplo da fé deles. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele diz: mas a Bíblia não é sobre Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. A experiência de Jonas, a história de Jonas, a maneira como ele provou a soberania de Deus, se submetendo, depois de levar uma esfrega, ele vai pregar. É o que a gente vê no capítulo 2. Mas Jesus usa a experiência de Jonas, a sua pregação, a conversão dos ninivitas, e ele vai usar isso como um sinal, 3 dias e 3 noites apontando, para a sua morte e ressurreição. Então eu quero
me preparar para sentar à mesa e cear com você. Lembrando esse Deus tão gracioso. Somos todos, meus irmãos, como Jonas, capazes de desobedecer, capazes de ser rebeldes, mas temos a oportunidade de nos arrepender, ou não. Se não nos arrependermos, seremos quebrantados, mas temos a chance de nos arrependermos. Ao nos aproximarmos da mesa para cear, somos lembrados, todos nós, de que nós ainda não chegamos, ainda não nos tornamos o que deveríamos ser, mas ainda assim Ele nos admite à mesa, ainda assim Ele nos recebe como filhos, ainda assim Ele nos acolhe, porque foi por causa da perfeição de Cristo, é por causa da obediência perfeita de Cristo. Ninguém pode se aproximar dessa mesa e tomar o pão e beber o cálice confiado na sua perfeição, mas na perfeição dele. Então, vamos nos lembrar dele mais uma vez. Vamos nos lembrar da sua soberania mais uma vez. Vamos nos lembrar da sua paciência para com a nossa vida mais uma vez. Vamos nos lembrar do seu grande amor, do seu perdão, da sua salvação, do que Ele fez por nós. Mais uma vez. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor, venham. Vai tocar ou vai? Aqui? Nós abençoamos, Senhor, os elementos da comunhão, o pão, o cálice. Nós abençoamos, ó Deus, esse tempo agora, quando filhos tomam lugar à mesa. Somos lembrados, Senhor, que muitas vezes na nossa caminhada, nós até temos vergonha, Senhor, de certas coisas que pensamos, que falamos, que fazemos. Somos lembrados, Pai, de que nós falhamos e estamos ainda distantes do alvo, do prêmio. Mas o Senhor começou uma obra em nós, e o Senhor é fiel para terminar, o Senhor é fiel para completar essa obra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor nos aspergiu, o Senhor nos lavou, o Senhor nos remiu, nos redimiu, o Senhor nos resgatou mediante o sangue de Jesus, mediante a perfeita obediência dele na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Permita que nós possamos tomar parte nessa mesa, comer e beber à mesa do Senhor. Em nome do Senhor. Por favor, pode ir. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, aleluia, e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em nós, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Adriano, agradece pelo pão, por favor.
Erga o seu pão. Oremos. Senhor amado e eterno Deus, Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, como família de fé, Pai, para te agradecer por tudo aquilo que Tu fizeste, Senhor, por cada um que está aqui presente, por cada família representada aqui, Pai, por cada ser que será salvo por Ti, que está sendo salvo por Ti, pelo Teu corpo, Senhor, que foi castigado, Senhor, que foi açoitado, Pai, para que tivéssemos vida e vida eterna. Senhor, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoamos o pão. Comei dele todos, disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te bendizemos. Aleluia. Aleluia. Wagner, dá graças pelo cálice, por favor. Levante seu cálice. Senhor Deus e eterno Pai, o sangue da nova aliança, Senhor. Embora muitas vezes nos comportamos como Jonas, por muitas vezes, Senhor, nos comportamos como Jonas, mas a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, derramada sobre nossas vidas através da cruz do Calvário. Por isso agradecemos, ó Pai, por Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, o santo sangue, Senhor, embora não seremos merecedores, mas a misericórdia nos alcançou. Por isso eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Bebei dele todos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Digno, digno, digno Tu és, Senhor. Maravilhoso é o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tua graça e bondade, por Tua misericórdia. Oh Deus, trata conosco, Senhor. Trabalha em nós. Completa a obra, Senhor. Completa, Senhor, a Tua obra na nossa vida. Sim, Senhor, ensina-nos. Oh Deus, ensina-nos, Senhor. Oh Pai, a Te obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos encerrando, meus irmãos, faltam 4 minutos, 3 minutos agora para as 9. Eu tenho usado algumas orações em alguns dos nossos cultos. Eu quero encerrar com uma oração do livro de orações, oração da manhã, livro de oração comum, que diz assim: ó Senhor, mostra Tua misericórdia sobre nós e concede-nos a Tua salvação. Dota Teus ministros com retidão e alegra o Teu povo escolhido. Dá paz, ó Senhor, em todo o mundo, pois somente em Ti podemos viver em segurança. Senhor, mantenha esta nação sob Teus cuidados e guia-nos no caminho da justiça e da verdade. Que o Teu caminho seja conhecido na terra, Tua integridade seja salvadora entre todas as nações. Que o necessitado, ó Senhor, não seja esquecido, nem a esperança dos pobres seja tirada. Cria em nós corações puros, ó Deus, e sustenta-nos com Teu Espírito Santo. Ó Senhor, salva o Teu povo e abençoa a Tua herança. Governe-os e levante-os para sempre. Dia a dia Te engrandecemos e adoramos o Teu nome para sempre. Concede, ó Senhor, manter-nos neste dia sem pecado. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, ó Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, como também, Senhor, a nossa confiança esteja em Ti, ó Senhor, e em Ti confie, que eu nunca seja confundido, em nome de Jesus, amém. Leva-nos agora, Senhor, em paz, em segurança, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Pentecostal igual da Alice. Amém.